Bora imprimir em metade do tempo sem perder qualidade? Acha que não dá? Então vem comigo. Se você tem uma, duas, 5 ou 10 impressoras, imprimir em menos tempo é sempre mais interessante que imprimir em mais tempo. E é claro, sem perder qualidade. E é isso que eu vou te mostrar agora nesse vídeo. Meu nome é Pablo, eu sou especialista em impressão 3D, criador do canal Imprimindo em 3D e da comunidade Imprimindo em 3D. E aqui nesse canal eu te ensino a imprimir peças 3D perfeitas, sem complicações, independente do que você quiser imprimir. E para te mostrar como fazer isso, eu vou trazer uma peça que eu mostrei lá no meu Instagram esses dias, que é esse busto aqui da Mulher Maravilha, que a gente foi de 14 horas para 7 horas de impressão, utilizando uma técnica que eu batizei de configuração super otimizada. Para começar a nossa análise otimização da configuração, para fazer a configuração super otimizada, a gente vai começar primeiro com configuração padrão, configuração básica, que normalmente todo mundo começa fazendo. Então vai ser bico 04, é o bico padrão. Depois me conta aí se ainda usa o bico padrão que vem na sua impressora. A altura de camada, eu resolvi abaixar um pouco, usar uma altura de camada 0.12 para a gente ter mais detalhe, já que essa peça é uma peça orgânica, um busto, então eu tenho que reproduzir melhor os detalhes. Para isso, a altura de camada menor aumenta a resolução. Além disso, vou usar aqui na resistência o padrão do software, o padrão que a gente vê por aí também, que é o que? 3 paredes e 15% de preenchimento. Nessas configurações a gente tem aqui 14 horas e 20 minutos de impressão. Então anota aí, vamos agora começar a fazer otimização dessa peça. Primeira coisa que a gente vai fazer é trocar para um bico mais grosso. No caso eu vou usar o bico 06 e porque ele tem uma largura de extrusão maior, entrega mais material, a gente começa a otimizar aqui. E às vezes a gente vê gente falando assim, mas será que não vai perder detalhe? Eu vou usar a mesma altura de camada, 0.12 que eu tava com 0.4, com 0.6, então nesse caso aqui o detalhe vai ser o mesmo, e mesmo no topo a gente tem uma largura de extrusão que varia. Se com o bico 0.6 eu tenho uma largura de extrusão 0.6, o 0.4 eu tenho 0.4, mas quando precisa que o bico faça uma largura menor, a largura adaptável, ajustável ou Arachnid Engine consegue fazer isso pra gente. Então vamos trocar aqui, vou manter esse perfil, clico aqui, Extruder, passo o bico para 0.6, essa vai ser a primeira alteração, primeira otimização que a gente vai fazer. E eu até fiz um vídeo sobre a questão do bico 04, 06, vou colocar em algum lugar da tela ou aqui na descrição para você aprofundar também nesse assunto. Posso até fazer um vídeo novo se for o caso. A altura de camada manteve. Preenchimento, no caso do preenchimento, a gente vai zerar o preenchimento aqui. Por quê? Porque quando a gente tem um overhang, a gente aprende, né? Overhang, cresceu para fora, é muito alto, põe suporte. Overhang cresceu para dentro, o contrário, é muito alto, a gente usa preenchimento. Para fora, suporte, para dentro, preenchimento. Como essa peça não tem um preenchimento muito alto, a gente pode zerar o preenchimento. Depois eu vou analisar peça, parte por parte, para a gente ver como é que ficou. E por último, parede. Se antes eu tinha com bico 0.4 3 paredes, parede total 3 vezes 0.4 1.2, agora eu tenho 2 vezes 0.6, eu tenho mesmo 1.2. Então abaixa a quantidade de paredes de 3 para 2, eu tenho a mesma largura total. Se antes era 1.2, agora eu também tenho 1.2. Se até agora já aprendeu algo, clica aí, se inscreve no meu canal, porque você já sabe como é que funciona. Quanto mais inscrição, like, comentário, mais esse vídeo vai ser entregue pelo YouTube para outras pessoas. E agora vamos fatiar essa peça, vamos analisar como é que ficou antes, como é que ficou depois, e vamos analisar parte por parte, ver como é que vai ser construído, principalmente a questão de colocar zero preenchimento e também de fazer com menos paredes. Com a peça fatiada, com a configuração super otimizada, a gente está agora com 6 horas e 28 minutos de impressão. Vamos analisar por dentro da peça aqui. O overhang interno, a peça vai crescendo, 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 crescendo. Só que, por exemplo, no ombro, o overhang interno não é tão alto. A camada vai crescendo para o lado assim.
só que não é um crescimento brusco, o ângulo não é tão alto, então a camada ela se deposita na de baixo e você vai colocando camada sobre camada, ela não é feita no ar, então é um crescimento, um ângulo suave, por isso que dá para fazer sem preenchimento. E aqui na quantidade de parede, vamos até trocar aqui para Line Width, a gente vê que está fazendo a largura de extrusão ali equivalente ao bico 0,6. Antes a gente tinha uma largura total 1.2. Se eu passar o mouse aqui, ó, aqui ele está fazendo, ó, 0,67 e ali a interna e a externa com 0,6. Então aqui a gente tem o equivalente a 3 paredes do bico 0.4 e com a configuração super otimizada, utilizando o bico 0,6 com a mesma quantidade de detalhe da outra configuração, sem preenchimento e com 2 paredes, a gente tem agora aqui um tempo de impressão de 6 horas e 28 minutos. Faz a conta aí, metade do tempo de impressão e a peça tem exatamente a mesma qualidade e o mesmo nível de detalhe. Agora me conta, o que você achou desse vídeo? Vai testar na sua peça? Mas antes me faz um favor, compartilha esse vídeo com aquele conhecido que tem impressora 3D, aquele que você sempre fala sobre impressão 3D, manda para ele que eu tenho certeza que ele vai te agradecer e até o próximo vídeo.